Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao VGSA desta semana. Eu sou o Diego Jimenez e eu recebo aqui no nosso programa um presidente de uma grande empresa do país, todas as terças-feiras na hora do almoço. O meu convidado desta semana é André Clark, presidente da Siemens Energy. André, seja muito bem-vindo ao VGSA, é um prazer para a gente te receber aqui conosco. Honrado estar aqui, Diego. Um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, André. Eu começo sempre o VGSA falando um pouco sobre a trajetória do nosso convidado, até ele chegar aqui no nosso programa, pegando seu currículo, observo aqui passagens por empresas como Camargo Correia, Acciona, antes da chegada à Siemens. Você era o presidente da Siemens no Brasil até 2020, quando então Siemens Energy foi desenvolvida, projeto que foi criado em 2020 aqui no Brasil, foi desenvolvido aqui no Brasil em 2020. Queria que você resumisse um pouco a sua trajetória profissional até aqui e essa mudança em meados de 2020 da Siemens para a Siemens Energy, por que ela aconteceu, por que você trocou um projeto pelo outro e o que aconteceu de lá para cá, por favor. Excelente, Diego. Engenheiro de formação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, casado, uma filha, sempre na minha profissão trabalhando na área de energias e infraestruturas, né? E a entrada da Siemens se dá por essa característica. A Siemens é uma empresa sempre presente na história industrial e da infraestrutura do Brasil. A Siemens Energy, Diego, é uma startup criada em 2020, outubro de 2020, já sendo preparada para a enorme transição energética que já se via no horizonte. E agora mais do que nunca. Uma empresa criada para fazer toda a infraestrutura de eletricidade, as grandes linhas de transmissão, geração eólica, geração a gás, também petróleo e gás. Então, uma empresa criada para lidar com a transição energética no mundo. Ela foi listada na Bolsa de Frankfurt, está presente em mais de 90 países e conta com quase 100 mil colaboradores pelo planeta. Então, uma empresa grande, global e com larga história no Brasil. Mais de 150 anos de Brasil. Mas uma startup. Sim, esse desenvolvimento da Siemens Energy foi uma decisão institucional que você presidisse essa nova empresa aqui no Brasil ou partiu de você? E quais que foram as grandes dificuldades nesses 4 anos quase, digamos, desde o desenvolvimento em outubro de 2020? Foi sim, eu presido a companhia na América Latina toda, do México até a Argentina, também o Brasil. O Brasil é um país muito importante na equação global da Siemens Energy, pela sua potência. O Brasil é uma potência energética e, dada a experiência em infraestruturas, já ficava claro que aqui me interessaria muito mais por essa grande desafio que é da área de energia. Nos últimos 3 anos, esse é um mercado que vem crescendo violentamente no Brasil e no mundo, também por causa da transição energética ou das transições energéticas no planeta, Diego. O Brasil é visto como um elemento estratégico dessa equação. Cada país tem a sua história, sua questão, sua necessidade, mas no Brasil, por várias questões históricas, nós também temos profunda presença industrial. Nós produzimos muitos dos nossos produtos aqui também. Aqui e no México, grande concentração aqui no México. Então, esse background industrial, esse entendimento da infraestrutura na região, me fez capaz de assumir esse desafio, Diego, que é de, basicamente, grande crescimento. Transição energética, tema quente, super importante. Vou pegar aqui de contexto um dado recente. Em março desse ano, quando o Brasil atingiu o pico de consumo de energia elétrica em razão das ondas de calor enfrentadas por muitas regiões do país, cerca de 90%, mais de 90% do consumo nos picos de energia foram de geração renovável, sobretudo as hidrelétricas. Por quais caminhos o Brasil especificamente ainda pode avançar nesse quesito, André? São muitos caminhos, mas
claramente uma palavra ressalta à frente, Diego. A palavra chama-se resiliência. O Brasil tem um sistema avançado de controle do seu sistema elétrico, já presente há muitos anos, testado e de altíssima tecnologia. A ONS, que faz, é o Operador Nacional do Sistema, que faz o controle desses sistemas, faz isso de forma muito competente. A EPE, que faz o planejamento, também, e o regulador, a ANEEL, com grande competência nessa área. Também, com o desenvolvimento de gás e outras possibilidades, chegam outros reguladores, a ANP, por exemplo, para a regulação do mercado de gás, que é uma novidade no Brasil. O Brasil é absolutamente plural nessa área e, portanto, com grandes oportunidades à frente. O desenvolvimento das eólicas, das solares, em conjuminação com hidrelétricas, é claramente uma vantagem comparativa brasileira. E o Brasil é hoje um dos poucos países do mundo que tem quase o tamanho da sua demanda de sobrecapacidade de energia renovável sobrante, solar e eólica. Isso faz com que o sistema seja riquíssimo em energia e tudo isso no mercado livre. É avançado, o sistema é avançado, contudo, com as intermitentes vem o grande desafio de controlar o sistema. Por isso a palavra resiliência, Diego. Mudanças climáticas, alteração do perfil de consumo. Veja, quando faz um calorzão, entra o ar-condicionado, muda o perfil de consumo do país inteiro. E o operador tem que cuidar disso aí. Então, a digitalização do sistema são grandes processos importantes na estabilização desse sistema tão grande, tão complexo e que nos dá tanta competitividade a futuro no espaço da transição energética e da economia verde, Diego. André, a Siemens Global estima uma desaceleração no crescimento das receitas este ano, algo de 11% em 2023, para uma faixa entre 4% e 8% de crescimento das receitas da Siemens Global nesse ano de 2024. Vou puxar aqui para a Siemens Energy Brasil, América Latina, o cenário é o mesmo, se repete, ou as particularidades são diferentes em relação a essa operação aqui no continente? São um pouquinho diferentes, nossa tendência é de contínuo crescimento. No caso global, um crescimento muito forte no ano passado, e que deve ser um pouco mais maneiro globalmente. Na América Latina e no Brasil, continuaremos um crescimento forte, né? Pela própria demanda. Certo. Existem números abertos ou não dessas questões do crescimento das receitas ou não, André? A gente só divulga os números globais, Tá. A gente não divulga os números regionais. Mas Brasil e América Latina indo muito bem, Diego. Certo, André. Vou trocar um pouco de assunto, falar que recentemente alguns equipamentos, pás, eólicas da Siemens Gamesa, são operações diferentes, tiveram problemas, a empresa admitiu isso. Eu queria saber sobre essa questão, se a empresa já calculou as despesas totais em relação a esse caso e se o problema hoje já foi plenamente superado pela Siemens na América Latina. Olha, Diego, a gente publicou isso no último relatório de agosto do ano passado. Nos parece que globalmente controlado. Na América Latina, que a gente tem grande presença, também sob controle. Então, me parece que não teremos mais surpresas nesse espaço, Diego. Vou trocar um pouco de assunto agora, André, falar um pouco sobre política industrial, novo PAC, porque são projetos anunciados pelo governo federal no ano passado, super importantes, mas que trazem à tona algumas polêmicas também. Economistas, analistas afirmam que principalmente a política industrial é uma política retrógrada do passado e que pode trazer poucos efeitos práticos e positivos para os setores brasileiros. Eu quero saber se você compartilha dessa opinião e se não, quais que são as diferenças dessas políticas atuais para as que foram feitas no passado?
Não, eu acredito que essa política industrial ela nasce diferente em tantos aspectos. Eu não compartilho com essa visão. Eu acho que a política industrial colocada tem algumas novidades muito, muito importantes. A primeira delas, Diego, é que pela primeira vez eu vejo um país, vejo também o setor privado e o governo apostando em uma política industrial que tem três características. Ela é verde, ela é tecnológica e ela serve o planeta. O Brasil, do ponto de vista verde, da transição ecológica, como é colocado, é solução para o planeta. Essa é uma novidade. As políticas industriais do passado eram todas voltadas para a proteção do mercado doméstico e assim por diante. O segundo, Diego, essa política industrial nasce até com uma grande responsabilidade fiscal. Quando a gente olha o montante, a forma, os partícipes, os dinheiros, ela é toda muito bem explicada, em geral, vinda do BNDES, e um BNDES muito bem comportado, muito diferente do que se fez no passado. Por último, Diego, tem uma novidade muito interessante, que, apesar de complexa e soar complexo, é a ideia de políticas industriais baseadas em missões. É uma novidade no Brasil e no resto do mundo, mas que basicamente significa coordenar todas as áreas de administração do governo na direção de objetivos estratégicos estabelecidos. Não é por outra razão que, por exemplo, em transição energética, são quase 17 secretarias, portanto, em 17 ministérios diferentes, coordenando seus esforços em posicionar o Brasil nessa direção. Me parece que esses três elementos fazem essa política industrial bem diferente do passado. Por último, Diego, muito interessante observar o momento histórico que o planeta vive. Os Estados Unidos lançou sua política industrial muito claramente definida, a Europa, a China, semana passada, com novidades importantes nessa direção, e tantos outros, o Japão, a própria Alemanha, em tantos assuntos. O ambiente de políticas industriais está em vogue e bastante distinto do que foi no passado, muito distinto. Então, eu compartilho e, ao meu ver, sim, precisamos, como setor privado, membros da sociedade, ajudar a delinear, a detalhar essas políticas industriais, mas eu vejo elas nascerem com excelente qualidade. Excelente qualidade, a gente está bastante animado. André, você cita aí, então, portanto, essa animação com as políticas anunciadas, as perspectivas de crescimento aqui do Brasil, e eu quero entender se a regulação brasileira hoje já permite esses avanços num curto espaço de tempo e se a reforma tributária aprovada no ano passado trouxe avanços significativos para a atração de investimentos mais sustentáveis ao país nos próximos anos. Diego, a vitória no Congresso da reforma tributária traz, nesse momento, mais esperança. Ela precisa ser regulamentada, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, muito trabalho a ser feito. Contudo, ela diz de forma muito clara que o Brasil está reformando tudo, em especial esse manicômio tributário que nós temos hoje e que basicamente impede crescimento econômico acelerado no Brasil. O fato do Brasil, de forma muito responsável, depois de quase 20 anos discutindo uma reforma tributária, aprovar uma reforma tributária de fôlego, poderia ser melhor? Sim. Poderia ter menos interesses específicos representados? Sem dúvida nenhuma. Mas é uma grande reforma e de grande impacto. Tem bastante trabalho à frente. Regulamentar não será simples, é cheio de detalhes, e o perigo mora nos detalhes. Contudo, Diego, dá um recado muito claro para o mundo, que o Brasil se prepara para ser mais competitivo. André, assunto importante para a Siemens Energy aqui no Brasil, o leilão da ANEEL aconteceu há pouco tempo, o governo federal garantiu 18 bilhões de reais em investimentos em linhas de construção, em linhas de transmissão de energias para os próximos anos. E a Eletrobras, especificamente, garantiu 4 dos 15 lotes que foram leiloados no final do mês de março. Já é possível afirmar que a privatização da Eletrobras foi benéfica para o setor como um todo, apesar das críticas
do próprio governo federal ao processo que foi finalizado em 2022? Olha, Diego, a volta da Eletrobras como grande investidor e jogador do mercado de transmissão já é um excelente sinal. Ou seja, a Eletrobras, grande e importante player mundial nesse jogo, ou seja, importante lembrar, a Eletrobras está entre as 8 maiores utilities do planeta, entre a primeira e a segunda utility verde do planeta, ou seja, não é algo menor. A volta dela ao leilão já diz muita coisa positiva, ou seja, uma empresa pronta para investir, pronta para competir num leilão que foi muito competitivo, com níveis de deságios altos e assim por diante. É muito bom ver a Eletrobras de volta ao jogo. Eu reputo isso como profundamente positivo. Quero saber se o resultado desse leilão foi dentro das expectativas do setor e reforçar essa questão da Eletrobras, se a privatização dela deve ter mais efeitos positivos do que negativos ao setor, considerando que 4 dos 15 lotes foram arrematados pela companhia, dinheiro este que vai para os cofres da União, que tanto criticou esse processo. Primeiro, o leilão foi muito bem, reputo grande sucesso. O regulador me parece satisfeito, todos os lotes preenchidos, trazendo investimentos e resiliência e segurança ao sistema elétrico. Então, me parece, na nossa primeira avaliação, um leilão de grande sucesso, competitivo, grandes deságios, grande apetite do setor privado e players de excelente qualidade. Há raríssimas exceções, todos os players muito bem conhecidos. Eu diria de outra forma, eu reputo que as privatizações no setor elétrico demonstram um filme, não uma foto, um filme, um setor que vem se preparando para o processo de privatização há quase 40 anos. A privatização do setor elétrico, das várias empresas do setor elétrico, não só a Eletrobras, recente, a Copel também, demonstram a liberdade que o Estado tem em liberar esse capital e se preocupar com outras coisas. Então, me parece que é um grande recado a maturidade do nosso sistema regulatório brasileiro e, de certa forma, a maturidade do nosso mercado de capitais brasileiro. Então, eu vejo isso muito mais como um macroambiente do que a específica privatização de uma empresa ou outra. Eu vejo um setor cada vez mais preparado e maduro para o capital privado, nacional e internacional, a entrar e ser convidado para jogar num setor respeitado, em que existem leis, regras e que o capital se sente confortável em jogar. No macro, bastante positivo. O Brasil está na presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. E eu quero entender, André, que tipo de benefício prático, para além do teórico, que o Brasil pode obter dessa presidência em um mandato curto, de apenas um ano? Diego, o G20 é feito para discutir coisas do mundo, não só do Brasil. Mas, muito importante, o G20 é um dos poucos fóruns globais em que se debate, as principais e mais ricas economias do mundo sentam para debater seus problemas. Qual a vantagem de ter o Brasil ali? É a vantagem de aparecer num mundo tão conturbado, guerras, questões, mudanças climáticas, fome, pobreza e assim por diante, tantos assuntos para discutir, inteligência artificial, cibersegurança, tantas questões em que o mundo tem que se unir para sobreviver e ajudar a humanidade a sobreviver, é o momento do Brasil aparecer. E o Brasil demonstra 2 recados importantes. A primeira é o que eu chamo de neutralidade benigna. O Brasil é solução para uma série de questões pelo mundo. Transição energética é uma delas, e a outra é a fome, por exemplo. O Brasil, grande produtor de alimentos. Num ambiente em que lei se cumpre, tem alguma estabilidade regulatória e não tem guerras ao redor. E o Brasil não quer se envolver nessas guerras. Isso é um pequeno palco para o Brasil se
colocar. Lembra, quando a Índia lança sua presidência, ele fala, olha, o mundo digital é aqui na Índia. E deixa essa marca, esse é um benefício, aparecer, né? Essa coisa de fazer, ser a sede de eventos globais, é uma chance de aparecer num mundo tão difícil como existe hoje. Chance de aparecer e dar o seu pequeno recado num mundo cheio de problemas para resolver. E é uma série, Diego. É o G20, é o BRICS, é a COP30, que vai discutir 10 anos depois do Acordo de Paris. São momentos muito importantes para o Brasil. Eu vejo isso como uma rodovia, como um caminho para posicionamento do Brasil, Diego. E um dos assuntos também importantes nesse sentido, André, é que um dos grandes dilemas dos últimos meses é a exploração para a exploração de petróleo e gás na margem equatorial, especialmente ali na foz do Amazonas. Pela Petrobras seria essa exploração. Ministros do governo chegam a bater cabeça nesse assunto. Eu quero saber, na sua avaliação, se seria contraditório do ponto de vista ambiental a companhia iniciar essa exploração na margem equatorial. Olha, acho que tem duas grandes questões envolvendo essa exploração. A primeira é a vida do petróleo, né? O mundo saiu da COP28 agora, dizendo, olha, nós temos que fazer esforços a diminuir o consumo de petróleo, a produção de petróleo, assim por diante. São as grandes discussões da transição energética global. Isso está muito quente e, de fato, muito poucos têm a resposta tanto para uma questão quanto a outra. A segunda, Diego, é a segurança de um bioma absolutamente essencial para o Brasil, não só para o mundo. É muito importante lembrar que a Amazônia, assim como os outros biomas brasileiros, o Cerrado e a Mata Atlântica, são essenciais para a economia brasileira. São eles que regulam o regime de chuvas no Brasil. E o Brasil vive desse regime de chuvas. A gente acabou de falar da excelente notícia de ter 92% de energia renovável hoje, grande parte hidrelétrica, que é regulada pelo regime de chuvas. Essas chuvas também regulam o nosso agronegócio, o nosso pujante agronegócio. Também regulam o nosso etanol, nosso biodiesel e os nossos ventos, sobre um certo aspecto. Então, a conservação do bioma é algo importante para o Brasil, não só para o mundo, Diego. O ponto é, será que os órgãos ambientais, quem é responsável por isso, e também a Petrobras e outros que irão tentar explorar e conhecer essa região, estão prontos do ponto de vista de segurança para que isso não ocorra? Essa é uma decisão e um conjunto de perguntas que ainda não foram totalmente definidos. A gente tem visto discussões importantes de desenvolvimento, distribuição de riqueza em uma região que precisa dessa riqueza e uma série de benefícios à exploração. Por outro lado, as discussões de risco e os perigos disso para um bioma tão delicado e tão importante para o Brasil não estão lá ainda. Me parece que os órgãos ambientais e a própria Petrobras estão em discussão, Diego. A questão está aberta. André, outro assunto também importante no campo corporativo, a agenda ESG dentro das empresas, que ganhou muita força nos últimos anos por pressão de investidores, fundos de investimento, que praticamente obrigam as empresas a adotarem políticas mais sustentáveis para aportar capital nessas empresas. A evolução no Brasil, você enxerga que ela é contínua, que ela tem sido expressiva nos últimos anos, ou ainda muitas empresas se utilizam da agenda ESG como um meio de propaganda? Diego, o Brasil que o mundo reconhece e conhece, e que admira e que espelha, é aquele Brasil que fez a Rio 92, que fez a Rio +20, em que estrutura uma visão de desenvolvimento sustentável. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta, com uma das maiores diversidades do planeta. E uma das maiores fatores de destruição é a pobreza, a miséria e a não atenção a fatores de meio ambiente, fatores sociais
e de governança. Nós somos também o país, aí não admirados por isso, por escândalos de corrupção gigantescos do passado. Então, governança muito importante de um mercado de capitais em franca evolução e desenvolvimento, o maior mercado de capitais da América Latina. Então, eu reputo que, para além da importância para os investidores, ESG é ótimo para as empresas no Brasil, no mercado de capitais, e faz bem para a gente cuidar melhor da nossa sociedade, cuidar melhor das nossas pessoas, mais equalidade de gênero e assim por diante. É fundamental para a empresa. As questões de imagem do consumidor, dos investidores, ajudam nessa história. Mas ESG é bom para a empresa. Além disso, faz bem para o investidor e para o resto da sociedade. Vou mudar de assunto de novo. No final de março, o presidente francês Emmanuel Macron visitou o Brasil oficialmente, esteve na Amazônia, esteve em São Paulo, no Rio de Janeiro, em reuniões com o governo, também setor industrial, mas deixou claro que o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, na visão dele, seria péssimo para os dois lados. Isso jogou um balde de água fria tanto no governo quanto na indústria. Eu quero saber se esse acordo de fato é fundamental para o destravamento de novos investimentos, sobretudo os mais sustentáveis aqui no Brasil, e se esse balde de água fria acaba decepcionando, se as pessoas podem jogar a toalha em relação a esse acordo que já vem sendo negociado há tanto tempo que, pelo visto, deve demorar ainda mais tempo para sair. Não é novidade. A posição do presidente Macron sobre o acordo não é novidade, nunca foi. Eu acho que ele só reforçou o que ele sempre disse, e reforçou no Brasil. É uma visita, acho que diplomaticamente bem sucedida, sob um certo aspecto, mas ele não contou nenhuma novidade ao se pronunciar dessa forma. Ele foi coerente com a sua posição de outros tempos e até mais contundente. Número um. Número dois, ele está sob grande pressão, a Europa, até por causa da guerra, até por outras razões, se encontra num ambiente especialmente tenso. E, para aumentar essa tensão, no caso do presidente, também em época eleitoral. Então, não era de se esperar diferente, Diego. A gente não ficou surpreendido, tampouco é um balde de água fria. O acordo União Europeia-Mercosul é bom para os dois lados, é fundamental que ocorra, certamente para a Europa e deveria progredir. Agora, enfrentará, como está enfrentando, grandes oposições políticas e discussões numa região em que as coisas estão difíceis, ou seja, os países enfrentam uma certa recessão, o preço da energia continua alto e com duas guerras simultâneas nas suas fronteiras. Não é um momento fácil para a Europa, mas acredito que seja importante para a Europa e para a América do Sul que esse acordo ocorra. Minhas esperanças não se foram, eu continuo esperançoso, Diego. Tá certo, André. Agora, para a gente fechar o nosso programa, uma pergunta um pouco mais cabeluda. A gente fala muito de ESG, transição energética, energia mais sustentável. Quero saber se pessoalmente você, André, pessoa física, que tipo de hábito mais sustentável você tem adotado nesses últimos anos, tanto de geração de energia nas residências, na sede também da Siemens Energy aqui no Brasil. Que tipo de passos vocês estão dando profissionalmente e pessoalmente também, André? Excelente. Bom, primeiro que eu sou um maluco por essa ideia, desde coisas muito simples, como fazer a reciclagem do meu lixo orgânico vegetal dentro da varanda do meu apartamento. A gente tem lá uma pequena composteira. Eu dirijo o carro totalmente elétrico há mais de 5 anos e é muito bom, muito eficiente, absolutamente confortável nesse aspecto. Então, as questões, para além disso, eu gosto de fazer reflorestamento lá no meu sítio, cultivo nativas, eu sou um verde nessa história aí. Do ponto de vista da companhia, a gente tem energia 100% verde, o primeiro país do mundo a ter energia 100% verde nas nossas operações, já há quase 2 anos.
grande perseguição por eficiência energética, todos os executivos transicionando para carros elétricos. A gente trouxe as primeiras normas, em conjunto com o Senai, com as normas brasileiras de eficiência energética no Brasil. Esse é o nosso negócio, Diego. Então, a gente não podia ser tão entusiasmado com essa história. A gente ganha dinheiro fazendo os clientes mais eficientes, mais verdes, nessa direção. Então, é algo que eu faço de coração no âmbito pessoal, que é uma delícia, e no âmbito profissional é o que a gente faz. Tá certo, André. Imaginei as suas respostas, mas perguntei por curiosidade, também dever do ofício. Obrigado, viu, pela participação aqui no VGSA. O papo foi bacana, as portas do programa estão sempre abertas para você. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, André. Sucesso para você. Até mais. E ponto final na edição de hoje do VGSA. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Peço para você nos colocar aí na sua rotina. O VGSA é publicado todas as semanas no nosso canal no YouTube. E nele eu converso com o presidente de uma grande empresa do Brasil. Eu volto na semana que vem com mais uma edição inédita para você. Até lá!